ele fala da revisão das tábuas da lei. Mas como assim? Bom, quando você vê falar das tábuas da lei, você vê exatamente em Êxodo capítulo de número 20, onde Deus dá os 10 mandamentos. Mas no livro de Deuteronômio também tem Moisés fazendo essa revisão das tábuas da lei. Então, como é que poderia Moisés alterar as exatas palavras dos 10 mandamentos que tinham lhe sido dadas por Deus? Porque o livro de Deuteronômio, capítulo de número 5, ele está dizendo que do livro de Êxodo está muito diferente dos 10 mandamentos do livro de Deuteronômio. Então Moisés alterou as palavras de Deus, os mandamentos de Deus. Por que essa diferença? Eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo que você vai ter essa resposta. Deuteronômio capítulo 5, do verso 6 ao verso 21, Moisés repete os 10 mandamentos a Israel. E na revisão da aliança que Deus fez com Israel, Moisés revira os mandamentos que o Senhor dera ao seu povo do Monte Sinai. Entretanto, as palavras que Moisés emprega nessa passagem não são exatamente as mesmas que Deus falou lá no Egito, lá no deserto. Então, se não são as mesmas exatas palavras naquela sequência, dadas em Êxodo, como poderia Moisés então introduzir essas alterações nos 10 mandamentos em relação à versão original dada por Deus? Será que Moisés deturpou o texto de Deus? Será que Moisés desmereceu os 10 mandamentos de Deus e acrescentou o que ele diz agora? Bom, vamos entender isso devagar. Em Êxodo capítulo 20, Deus dá então os famosos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adorarás a outros deuses, né? Honrar pai e mãe e tal, é aquela coisa toda que vocês já conhecem. Em Deuteronômio, Moisés então faz a revisão dessas palavras. Que revisão são essas? Moisés então simplifica mais o texto. Tá? Como, por exemplo, o livro de Êxodo diz assim: é, lo, lo ierba, quer dizer, não a Deus, não ao tetragrama. Não, não ao tetragrama, o que quer dizer? Não, Moisés coloca lá agora: não adorarás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim, somente a Deus. Isso não está nos 10 mandamentos lá do livro de Êxodo. Você pode pegar lá que não está escrito isso tudo lá. Se você pegar o texto original, não está escrito isso lá. Então Moisés, o que, que ele faz? Ele começa agora a simplificar e ajustar aquelas palavras que Deus fez. É a mesma coisa de uma comunicação de um juiz dentro de um tribunal, tá? E você conversando com uma pessoa normal num bate-papo. Se você notar, a diferença de palavras e de linguajar é muito diferente. O termo judiciário é mais técnico. Já uma conversa do dia a dia são palavras mais chulas. Então, o que está acontecendo aqui é que Moisés não alterou o texto. Ele apenas ajustou algumas palavras para que o povo entendesse do que estava se tratando. Então, primeiro convém lembrar que o propósito de Moisés na revisão da lei não foi fornecer uma recitação exata, de palavra por palavra, de cada pronunciamento do livro de Êxodo. Moisés não estava fazendo tão somente uma revisão da lei, mas estava expondo e explicando a lei, fazendo um comentário do que ele estava querendo dizer. Não matarás. Loratzat.
Mas por que que eu não posso matar? Porque se você matar, você vai ter uma punição, porque somente Deus pode julgar. Então Moisés agora começa a acrescentar essas palavras. Aqui dá a entender que não ficou muito claro do que Deus tinha falado para o povo. Porque Moisés, então, viu a necessidade de fazer um ajuste, um comentário. Pronto, ficou até melhor. Eu tenho aqui na minha estante vários comentários de Bíblia. Tem a Bíblia e tem um comentário embaixo. Olha, eu não entendi aquele determinado texto. Então, o comentário embaixo faz exatamente uma revisão e uma ampliação do que aquele texto estava querendo dizer. Então, o que está acontecendo aqui? Bem como as suas implicações e aplicações, para que fosse explicada pelo povo na terra prometida e na vida que eles passariam a ter. Segundo, Moisés estava também tendo sob a inspiração do Espírito Santo ao falar e escrever as palavras dessas passagens de Deuteronômio. Consequentemente, foi sob a inspiração do Espírito Santo que ele alterou, ele não omitiu, mas ele explicou e acrescentou algumas palavras ou frases nessa apresentação no decálogo dele ali. Então, na verdade, Moisés, ele fez um comentário, ele ajustou e simplificou mais as leis de Deus para que ficassem mais claras. Então, na verdade, não foi feita nenhuma alteração, mas sim uma revisão gramatical. Assim como deu o exemplo de um juiz num tribunal, com aquelas palavras técnicas, e uma pessoa conversando com outra, simplesmente no seu dia a dia. O tipo de linguajar são totalmente diferentes ali. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E nos vemos, então, numa próxima aula.